Irmãos, então nesta terceira sessão, com a ajuda do Senhor, estaremos vendo algumas implicações das 3 últimas festas. O tempo é curto, realmente somente nos dá o espaço para poder resumir, mas estamos confiando que o Espírito do Senhor, se Ele nos encaminhou por aqui, Ele vai estar nos ajudando e vai estar ajudando os irmãos, e estamos deixando tudo nas mãos dEle. Então, vamos fazer também de maneira apertada uma síntese de 3 implicações das 3 últimas festas. As festas do 7º mês, a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. 3 festas que correspondem ao ministério celestial de Cristo, das quais não estaremos falando tudo que se deveria falar delas, mas somente chamando a atenção há 3 implicações importantes que pessoalmente penso que temos que ter muito em conta. Vamos nos deter primeiramente então na festa das trombetas, que é a 5ª festa, que vem 50 dias, Pentecostes vem 50 dias de primícias, depois de primícias, e depois de Pentecostes vem trombetas. Vocês lembram que o Senhor falou aos apóstolos que ficassem em Jerusalém até que fossem investidos de poder do alto, e então seriam seus testemunhas mártires, começando desde Jerusalém, Judeia, Samaria e até o último da terra. Há algumas coisas dentro do plano de Deus que às vezes nós somos tentados a menospreciar. E então Deus tem que sublinhar a importância que para Ele tem, colocando dentro de um mesmo conjunto de elementos semelhantes, coisas que às vezes nós colocamos em uma posição inferior. Vocês entendem essa teoria dos conjuntos que desde uns anos para trás foi começado a ensinar os meninos para ajudar a eles a classificar as coisas e saber agrupar elas em conjuntos de elementos semelhantes. Vou usar essa figura que é simples para que veamos alguns conjuntos na Bíblia que nos ajudem a poder connumerar certos elementos que para com Deus têm a mesma categoria e por isso estão no mesmo conjunto. Se eu falasse aqui, por exemplo, vamos agrupar aqui abacaxi com mamão, com laranja, com banana, com maçã, com pêssego e com frango. A palavra frango parece que não está dentro do conjunto, até aqui tudo eram frutas, não? Abacaxi, é fruta. Mamão, laranja, pêssego, maçã, mas frango não é fruta. Frango não pode colocar no mesmo conjunto com as frutas, porque não pertence a esse conjunto. Tem que ser colocado em outro conjunto, mas não nesse conjunto. Se você começa a falar de esmeralda, safiro, diamante, topázio e banana, sabe que banana não pertence a esse conjunto, porque conjunto
das pedras preciosas e banana. Banana não é pedra preciosa, não tem direito banana de estar nesse conjunto. Ou seja que os elementos que pertencem a um conjunto são elementos equivalentes, são elementos da mesma importância. Por essa grande blasfêmia de aquele psicólogo dissidente de Freud, chamado de Jung, quando falava no ocultismo do mandala, ele falava Pai, Filho, Espírito Santo e Diabo, colocando o diabo no mesmo conjunto com a Trindade. Isso é uma grande blasfêmia, verdade? Você pode colocar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo até aí, no mesmo conjunto, mas pare de contar. Jesus falou, fazer discípulos e batizando-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas do único Deus verdadeiro, cabem dentro do conjunto, mas você não pode colocar aí o diabo, nem Maria, nem Pedro. Você pode colocar os apóstolos num conjunto, mas não com as pessoas da Trindade. Quero chamar a atenção de vocês para entender algo da festa das trombetas. Vamos ler dois conjuntos na Bíblia. O primeiro vai estar em Lucas. Vamos ao Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 24. Aí está o Senhor ressuscitado, aparecendo-se a alguns dos seus discípulos e dizendo algumas palavras ele. Lucas 24. Primeiro, quando ele aparece aos dois discípulos, Cleófas e o outro discípulo, possivelmente Jacobo menor, em caminho de Emaús, no verso 27 ele diz, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Este é algo que fez o Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado nunca se afastou das Escrituras. Algunos pensarían, mas si ya resucitó, ¿qué necesidad tem de citar as Escrituras? Algunas pessoas acham tan espirituais que pensam que já não precisam mais das Escrituras. Mas o próprio Jesus ressuscitou e nunca deixou de usar as Escrituras. Ao contrário, uma das labores que fez o Cristo ressuscitado foi mostrar cuidadosamente o que as Escrituras diziam. Assim está escrito aqui, olha o que fala aqui, olha o que fala aqui, lendo, mostrando, verso por verso, o que as Escrituras diziam. Esse foi um trabalho durante 40 dias do Cristo ressuscitado, mostrando o que estava escrito dele nas Escrituras. E Pedro, quando fala da transfiguração do Senhor, já viram ele em glória, mas ainda ele diz, mas também temos a palavra profética mais segura. Ainda que tenham visto o Senhor, tinha a palavra profética. Cristo ressuscitou, mas nunca se separou das Escrituras. E ressurreto, sempre usou as Escrituras. E Paulo, quando escreve 1 Coríntios, diz, se alguém se crê profeta, o espiritual, reconheça que o que você escreve são mandamentos de Deus. Se alguém é profeta, tem que reconhecer os mandamentos de Deus, ainda esses que aparecem em 1 Coríntios, sobre os véus, sobre tanta coisa, que alguns se creem tão espiritual que pensa que pode passar por alto que está escrito. Mas Jesus não. Jesus sempre se baseou na Torá, nos Neviim, nos Ketuvim, as três partes do Antigo Testamento chamado de Tanakh. Tanakh de Torá, Neviim, Ketuvim. Tanakh, Torá,
Nebim, Ketuvim, a lei de Moisés, os profetas e os salmos. E aqui, no verso 44 do mesmo Lucas 24, agora já não falando para Cleofás e outros discípulos, sino para os apóstolos, ele ressuscitou. Eles pensavam que estavam vendo um espírito, e ele falou que um espírito não tem carne nem ossos como ele tinha, comeu com eles, e de novo pegou as escrituras. E disse, verso 44, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Começou a lembrar o que ele falava, que eles não entendiam. Ele falava claro que tinha que morrer e que ia ressuscitar, mas eles ouviam, mas não entendiam. E agora dice, estas são as palavras que eu vos falava, estando ainda convosco. Que importava, esta frase é muito importante, que a vezes nós não discernimos o que importa, mas o Senhor sublinhava o que importava. Ressurreto sublinhava o que importava. E que era o que importava? Isto: se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito. Esta tradução vossa carece de uma frase que tem esta tradução aqui, que se corresponde com aquela palavra que importava que. Então vou estar lendo paralelamente as duas traduções. Vou ir lendo agora segundo Reina e Valera. Versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que. Era necesario, como ela falou, importava que. Vamos dizer que esta frase, era necesario que, es como si fosse aquele colchete que abre o conjunto. O que era necessário. As coisas que importavam, ele vai colocar aqui neste texto. Ele vai abrir um conjunto, os conjuntos se abrem com aquele colchete e coloca um elemento, vírgula, outro elemento equivalente, vírgula, outro elemento equivalente e depois fecha o conjunto. Então veja, aqui era o que importava, que aqui diz que era necessário. Então ele coloca 4 coisas e diz assim, les abriram entendimento e ele diz, assim está escrito, e era necessário, acrescenta esta outra versão, que o Cristo havia de padecer. Aí estão as 2 primeiras festas do conjunto de 7 festas. As 7 festas pertencem ao mesmo conjunto. Cada uma delas 7 fala de um aspecto da obra de Cristo. E este que Cristo havia de padecer, aí está a Páscoa e aí estão os asmos. E diz mais, e ressuscitar dentre os mortos ao 3º dia. Aí está a festa das primícias. A festa de Pentecostes, ele disse no verso 49, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Essa é a festa de Pentecostes. Mas dentro do conjunto, ele colocou o que pertence à festa das trombetas. E isto eu quero sublinhar.
para que meus irmãos vejam este elemento dentro do mesmo conjunto. Era necessário, importava que Cristo padecesse, morresse por nossos pecados, ressuscitasse e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as etnias, porque a palavra que aqui traduz nações, não é nações assim como Brasil ou como Colômbia, não. A palavra no grego é etnias. Brasil é uma nação, mas tem muitas etnias. Importava que era necessário que Cristo padecesse, ressuscitasse, recebesse no Espírito e que se pregasse em seu nome. Que se pregasse também era necessário. Também importava. É um assunto que está dentro dos interesses de Deus. Que se pregasse em seu nome o arrependimento, o perdão de pecados em todas as etnias, começando desde Jerusalém, e os que eu vou enviar o Espírito Santo fiquem lá em Jerusalém até que sejais testigos de poder. Então, esse que se pregasse, isso corresponde à festa das trombetas. Porque se ele morre, se ele ressuscita e ninguém prega, quem vai ser salvo? Ele morreu por todo mundo, mas tem que ser anunciado o Evangelho a toda criatura. E será pregado este Evangelho em todas as etnias, para testemunho a todas as etnias. E então virá o fim. Esse assunto de dar testemunho, de tocar a trombeta, de Cristo anunciado, é um elemento tão importante do conjunto que se falta, muita da eficácia da obra de Cristo vai ficar sem ser aproveitada. Não que não seja importante a morte dele. Ao contrário, por ser importante tem que ser anunciada. Por ser importante a sua obra na cruz, na ressurreição, a promessa do Espírito, o anúncio da igreja às etnias é importante. É parte do programa de Deus. As 7 festas pertencem ao mesmo conjunto. Tem Páscoa, tem Ascos, tem primícias, tem Pentecostes, tem trombetas. Se a trombeta não dá som certo, ninguém vai se preparar para a batalha, diz em 1 Coríntios 14. E se refere ao testemunho do Espírito pela igreja. Isso que são as trombetas. As trombetas é o anúncio de Cristo. Cristo sendo anunciado pela igreja. Cristo sendo levado, que se pregue em seu nome o perdão de pecados, o arrependimento, não só no Brasil, sino nas etnias do Brasil. Não só na Colômbia, nas etnias da Colômbia. E às vezes nós esquecemos isso. Bom, graças a Deus, ele já morreu. Graças a Deus, ele já ressuscitou. Graças a Deus, ele já ascendeu. Graças a Deus, ele já enviou o Espírito Santo. E agora nós vamos viver para nós mesmos enquanto ele volta. Não. Agora é a hora da igreja. Agora é a hora deste elemento. Deste elemento temos que ter consciência da igualdade de importância de todos os elementos de um conjunto. Se ele não é anunciado, como a gente vai crer nele? Por isso diz, como invocará naquele que não tem ouvido?
Como vão a crer se nunca ouviram? E como vão a ouvir se ninguém prega? E como vão pregar se não são enviados? Esse mesmo elemento aparece no conjunto de 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, se vocês querem me acompanhar, o mistério da piedade. Esse elemento que podemos chamar elemento do mistério da piedade. Gostaria que meus irmãos me acompanhassem aí. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Evidentemente grande o mistério da piedade, que foi manifestado na carne. Esse é o primeiro elemento, a encarnação do Verbo de Deus. Que elemento importante! Ele se fez carne para morrer por nós. Aí está a festa incluída da Páscoa e dos Asmos. Agora disse, foi justificado em espírito. Aí está incluída a festa das primícias, porque Jesus foi justificado em espírito pela ressurreição, como diz Romanos, que o Espírito de Santidade declarou a Jesus Filho de Deus pela ressurreição. Não que ele não era antes Filho, sino que foi confirmado como Filho, sua identidade e sua obra foram validadas pelo Espírito pela ressurreição dentre os mortos. Então ele foi manifestado em carne, encarnação, para morrer, a ressurreição, visto dos anjos, e agora disse, pregado entre os gentios, crido no mundo. Esses dois elementos aqui, pregado entre os gentios, crido no mundo, são elementos do mistério da piedade, que pertencem ao mesmo conjunto. Se ele se encarnou, morreu, ressuscitou, é para ser pregado e para ser crido. E depois dice recebido arriba na glória. E aparece recebido arriba na glória no final, não aparece antes. Porque se se referisse só à cabeça, a ordem seria diferente. Seria manifestado na carne, justificado em espírito, visto dos anjos, recebido arriba na glória, ou recebido sentado à destra do Pai, enviou o Espírito Santo e agora é pregado aos gentios e crido no mundo. Mas irmão, não é? Essa não é a ordem. Porque ele tinha que levar muitos filhos à glória. O mistério da piedade não inclui só a cabeça, sino o corpo. E para que ele possa levar muitos filhos à glória, recebido arriba na glória, tem que vir depois de pregado aos gentios e crido no mundo. Então, agora sim, recebido arriba na glória, porque o propósito da vinda dele era levar muitos filhos à glória. Então, dentro dos elementos do mistério da piedade, está esse que se chama pregado aos gentios. Era necessário, importava que o Cristo padecesse, ressuscitasse, se pregasse em seu nome o arrependimento, o perdão de pecados, começando de Jerusalém, Judeia, Samaria e até o último da terra. Para quê? Para recolher os filhos de Deus e levar muitos filhos à glória. Pregado entre os gentios e crido no mundo são elementos do plano de Deus. A hora da igreja é depois de Pentecostes. Pentecostes é para capacitar a igreja. A igreja estava querendo pular, Senhor, vamos já estabelecer o reino, já eles queriam chegar na festa dos tabernáculos antes de passar por trombetas. Não toca a vocês esse assunto de hora, cronologias, kairos, não.
Você receberá o Espírito Santo depois da festa de Pentecostes, me sereis testemunhas em toda a terra, começando em Jerusalém, Judeia, até o último da terra. O programa de Deus inclui uma parte, que o Cristo da Trindade, que o Cristo da eternidade, o Cristo do planejamento, da arquitetura, o Cristo da criação, o Cristo da revelação, o Cristo da redenção, é o mesmo Cristo na igreja. Cristo é em vós, esperança de glória. Então o mistério tem um capítulo que tem a ver conosco. As festas, que são a plenitude de Cristo, tem um elemento igual aos demais, que é a festa das trombetas. E a festa das trombetas implica nossa participação com Cristo. Nossa colaboração com Cristo em anunciar seu nome, em levar seu nome e o arrependimento às etnias. Não podemos ficar tranquilos, ignorando que essa é nossa parte agora, que isso é parte do trabalho, parte do plano, parte que não pode ser saltado. Temos que estar nisso, temos que estar evangelizando, temos que estar pregando, temos que estar abrindo espaço para que seja anunciado, pregado aos gentios, crido no mundo. Não podemos tirar esses elementos do conjunto. Importava cada um deles, era necessário cada um deles. Ficou claro esse aspecto, irmãos? Recebido arriba na glória depois de pregado, depois de crido. E essa é parte nossa. Não toca a você saber os tempos, ações, o que a vos corresponde é ser testemunhas até a morte, mártires. Começando em Jerusalém, continuem trabalhando lá em Judeia, continuem no Samaria, até o último da terra. É necessário que o Evangelho do Reino seja pregado até o fim do mundo. E então dirá o fim. Dirá o fim. Mas então, depois, então essa é uma das implicações da festa das trombetas. E as trombetas estão em nossas mãos, em nossas bocas. Somos nós que temos que anunciar Cristo. Somos nós que temos que assumir com Cristo essa responsabilidade. Essa é a obra de Cristo. Aquele que guardar em minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade. Mas isso é depois. A autoridade do reino, que é lá no milênio, festa das trombetas, de Sukkot, e depois das trombetas. Mas agora quero falar da segunda festa do último grupo, a segunda de Etanim. Primeiro de Etanim era trombetas. 10 de Etanim era Yom Kippur. Essa festa nos fala do Cristo ascendido, do sumo sacerdote aplicando sangue no propiciatório, ele como advogado. Porque se já se celebrou a Páscoa, se já houve sacrifício lá no altar de bronze, lá fora no átrio, por que aparece uma outra festa? Se Cristo não tem que morrer 2 vezes, por isso Moisés não tinha que golpear 2 vezes a rocha, bastava falar a segunda vez. Mas Moisés bateu e ficou fora da terra. Porque o sangue, amados, que é derramado lá fora, tem que ser introduzido lá dentro. Existe uma distância entre o sangue derramado por todos, mas aplicada pelos que creem. Cristo morreu por todo mundo,
Mas no todo mundo se salva, no porque Dios no quiera que se salve, sino porque las personas no reciben y no aplican ese sangue, y no rocian ese sangue no propiciatorio, no tienen relación íntima con Dios no base do sangue. Cristo murió por todo el mundo, Él quiere que todo el mundo sea salvo, mas mucha gente no es salva, porque no aplica el sangue. Há uma diferença entre resgatar e comprar. Aqui nestas duas traduções, em 2 de Pedro capítulo 2, fala desgraciadamente o verbo resgatar, quando a palavra exata é agora santa, do verbo agora, comprar. Cristo comprou, pagou o preço por todo mundo, mas isso não quer dizer que todo mundo vai ser salvo. Porque no todo mundo vai aplicar esse sangue que foi derramado. Não vai vir com esse sangue a presença de Deus. Aquele sangue que era derramado no átrio tinha que ser introduzida pelo sumo sacerdote no lugar santíssimo e ser rociado no propiciatório. Então existe esse aspecto da obra de expiação. E isso implica algo mais. Deus estava esperando e até agora continua esperando, ainda que já se está movendo, para que assim como os gentios creram, Israel creia. E Deus ensinava a Israel que viria um dia que eles tinham que jejuar, se lamentar nesse dia, chorar pelo primogênito. No plano de Deus, há um lugar para Israel. A igreja começa e termina com Israel. A igreja começa em Jerusalém, continua em Judeia, e de primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, por caminho de gentis ainda não entreis. A igreja começa com Israel, com a igreja em Jerusalém, com as igrejas de Judeia. A vós era necessário, dice Paulo e Bernabé nas sinagogas, que se vos anunciasse o Evangelho primeiramente, ao judeu primeiramente, logo aos gentios. Mas como não vos julgais dignos da vida eterna, então nós voltamos para os gentios. E aí sim, eles começaram a pregar os gentios. E a Bíblia fala da plenitude dos gentios, mas a Bíblia fala também da plenitude de Israel. Deus começou um trabalho com Israel, e como eles não receberam, então Deus tomou um povo dentre os gentios. Mas o propósito de Deus é que quando tenha entrado a plenitude dos gentios, ele se voltar a Israel. E está profetizado não por ser judeus, mas por aceitar o Messias, que haveria uma fonte para purificar Israel, que Deus derramaria espírito de graça, de oração em Israel, que derramaria seu Santo Espírito, que eles viriam aquele a quem traspassaram, chorariam como no dia de Yom Kippur. Israel, durante todos os anos da sua vida, tem vivido Yom Kippur sem entender o que quer dizer Yom Kippur. Eles sabem que o dia mais sagrado deles, e eles vão, choram, jejuam, confessam seus pecados, mas não conhecem o Messias. Mas amado, veja comigo, por favor, Zacarias, capítulo 12 e 13, para que vejamos o tempo no qual nós estamos agora. Zacarias, capítulo 12 e capítulo 13.
leo o capítulo 12 somente para que vejamos em que dia estamos. Zacarias capítulo 12. Vou ler do verso 2. Eis que eu farei de Jerusalém cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia, vamos ver se esse dia já começamos a ver na televisão, nos jornais. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se juntarão todas as nações da terra. Naquele dia, disse o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucuras que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos. Ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então, os chefes de Judá dirão consigo mesmos: os habitantes de Jerusalém são a minha força, no Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porém, os chefes de Judá, não é isso que temos visto nestes dias na televisão? Verso 6. Porei o chefe de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha, e como uma tocha entre paveias. Eles devorarão à direita e esquerda a todos os povos em redor. Não é isso que está acontecendo? Não temos visto isso desde 1948, várias vezes, e acabamos de ver agora com Gaza? E disse: e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, não lá na Uganda, não na Argentina, não, em seu lugar, em Jerusalém mesma. Irmão, se refere a estes dias que estamos vivendo. E disse: o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá. 1948. Foram libertados ainda no Jerusalém, que foi no 67. E disse: para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada acima de Judá. Por isso começaram pela periferia dos pobres. 1948, as colônias judeias, e só em 1967 foi libertada Jerusalém. E agora diz assim: naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles nesse dia será como Davi, e a casa de Davi como Deus, como o anjo do Senhor, que é a teofania de Yahvé, que é o verbo antes da encarnação, diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E há algo mais? Que é o demais? E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem traspassaram, pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito. Essa palavra unigênito não foi uma invenção de João, foi palavra de Deus. E chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Por isso, todos os anos, Israel celebra o Yom Kippur para jejuar, chorar, porque no plano de Deus, antes do reino definitivo,
que está representado na última festa, tem que se incluir a conversão de Israel ao Messias. E isso é uma implicação da festa de Yom Kippur, do dia de expiação. E diz aqui, naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Adar-Rimon no vale de Megido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de David à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, suas mulheres à parte, a família dos Simeítas à parte, suas mulheres à parte, todas as famílias, cada família à parte, suas mulheres à parte. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, disse o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas e espírito imundo. Amado, esses dias já estão começando a acontecer. Pelo menos Israel como braseiro de fogo entre lenhas, estamos vendo todos os dias. Mas eles têm que reconhecer o Messias. Todo mundo vai vir contra eles. Eles vão ter tempo de angústia. E aí eles reconhecerão seu Messias. E haverá uma fonte para limpar o seu pecado. Esse é o Yom Kippur. Esse é o dia de Yom Kippur. É uma implicação da festa de Yom Kippur. Os israelitas têm que voltar a Cristo. Diz que quando entre a plenitude dos gentios, eles serão reinsertados no bom olivo. Serão readmitidos. O Senhor falou assim. Vamos ver Ezequiel capítulo 29. Ezequiel capítulo 29. Perdão, 39. 39. Vamos ler desde o verso 23. Ezequiel 39, 23. Saberão as nações, ou seja, isso tem que se saber. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque agiram perfidamente contra mim, e eu escondi deles o meu rosto. Escondi esse endurecimento parcial de Israel e os entreguei nas mãos dos seus adversários, Hitler, etc. E todos eles cairão na espada. Segundo a sua imundícia e as suas transgressões, assim me houve com eles e escondi deles o meu rosto. Portanto, assim diz Javé Adonai, Senhor Deus, Javé Elohim, agora tornarei a mudar a sorte de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei selo pelo meu santo nome, esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelarem contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante, quando eu tornar a trazê-los dentre os povos, e os ver ajuntado das terras dos seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações, saberão
que eu sou o Senhor seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles, já não esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, disse o Senhor Deus. Então, há um dia esperando por Israel. Agora, alguns isolados vão voltando-se ao Senhor, pero vem um momento em que haverá um movimento grande, que até as próprias tribos serão representadas, um manancial aberto para o perdão de Israel, derramamento do Espírito em Israel. Olharão aquele a quem traspassaram, chorarão como no dia de Yom Kippur. Isso é uma implicação da festa da expiação. Não é tudo, mas é uma implicação. E agora, se me concedem 10 minutos, rápido, outra implicação da última festa, que é a festa dos tabernáculos. O povo tinha que sair de sua vida normal, tinha que lembrar que eram peregrinos, tinha que viver em tendas lá fora, não podiam colocar as raízes aqui na terra, porque essa festa nos lembra do verdadeiro final. Por enquanto estamos nesta vida, somos peregrinos. Nosso final é com Cristo. Cristo é o cumprimento da festa dos tabernáculos. Ele se levantou e falou: aquele que tiver sede, venha a mim e beba. El que me crê do seu interior jorrarão rios de água viva. Ele é o cumprimento verdadeiro. E essa festa dos tabernáculos fala do aspecto de Cristo como Rei, de Cristo como Juiz e como Senhor, e fala do milênio. E diz a Escritura: aquele que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e as regerá com vara de ferro, como eu recebi do meu Pai. Então você vê duas categorias. Os vencedores reinarão sobre nações. Os vencedores regerão com vara de ferro nações. Nações sobreviventes da tribulação. Nações sobreviventes da segunda vinda de Cristo. Pessoas que deram um copo de água fria aos irmãos mais pequenos do Senhor. Quando te vimos com fome, quando te vimos com sede, quando te vimos nu na prisão e não te visitamos, quando fizeste com um destes meus irmãos mais pequenos, comigo fizeste. O Senhor falará isso para as ovelhas que Ele reúne das nações. Ele reunirá as nações e separará as nações entre ovelhas e cabras. Porque o reino, primeiro é o tribunal de Cristo, depois as nações, e depois do milênio o juízo do trono branco. E agora voltamos para Zacarias. E vamos ver o cumprimento dessas promessas de Jesus. Os vencedores quebrando as nações como vara de ferro ainda no milênio. Esse cumprimento real da festa dos tabernáculos. Porque ainda no milênio estamos em campamento. Ainda depois do milênio, Gog e Magog irá contra o campamento dos santos. Porque nós estaremos em peregrinação até céu novo, terra nova e Novo Jerusalém. Por enquanto, estaremos em tabernáculos, em peregrinação. Então diz capítulo 14, verso 16. Eu sei que isto valeria a pena ter sido considerado com mais tempo, mas não deu tempo, mas pelo menos fica a inquietação. Bem?
Depois vão pesquisar vocês de novo. Todos os que restarem, 14 e 16 de Zacarias, de todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então você vê que ainda no milênio se está celebrando a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva no milênio. Porque que falou o Senhor? Aquele que vencer lhe darei autoridade sobre as nações e a regerá com vara de ferro. Porque os vencedores estão em corpos glorificados, mas os sobreviventes das nações estão ainda em seus corpos. E eles vão ter filhos, e os meninos vão brincar com as serpentes, e os velhinhos pecadores vão ser amaldiçoados. E haverá pragas no milênio. Dice, verso 18, se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga, com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Esse é o milênio. Regirá as nações com vara de ferro. São duas categorias. Os vencedores estão em corpos glorificados, não precisa se casarem, ter filhos, mas haverá nações. Algumas dessas pessoas vão a receber o Senhor estenderá seu pavejão, conduzirá muitos à salvação, mas muitos não vão nascer de novo, não. Sino que no final vão se juntar com Gog e Magog e vão vir contra o acampamento dos santos. Então o Senhor disse, aquele que vencer, dar-lhe autoridade sobre as nações, e a regerá com vara de ferro. Ainda no milênio, os crentes vão ter que fechar o grifo. Pessoas que querem viver sem reconhecer a Deus, sem agradecer, nunca adorando a Deus. Então aquele irmão crente vai ter que fechar o grifo, não vai chover lá. E quando não está chovendo, vão se lembrar que são devedores de Deus. E às vezes não somente não virá chuva, mas virá a praga. Uma praga com que Deus vai usar para ferir os que não celebrem a festa dos tabernáculos adorando a Deus. Reger com vara de ferro. Então essa última festa se refere ao reino. Se refere ao reino, mas ainda de tabernáculos, ainda é peregrinagem. Nossa peregrinagem não termina no milênio. No milênio ainda estamos em campamento dos santos. Nossa peregrinagem termina céu novo, terra nova e Nova Jerusalém. Então estas são algumas implicações dessas três últimas festas: trombetas, Yom Kippur e Sukkot, que é tabernáculo. Bom, irmãos, o Senhor ajude vocês a pesquisar e a ser confirmados. Vamos orar e dar graças a Deus. Agradeço a paciência dos meus irmãos. Querido Pai, agradecemos a oportunidade que nos tens dado de lembrar estas porções das Escrituras, de examinar elas até certo ponto. Rogamos que seja o Senhor confirmando aquilo que vier do Senhor, e o que precisar de maior esclarecimento e correção seja bem-vindo. Nos sometemos a Ti e esperamos em Ti.
No precioso nome de Jesus Cristo, encomendamos a palavra, Senhor, falada nas tuas mãos e nas mãos da tua igreja, para que aquilo que fosse de ti, o Senhor possa usar para a sua glória, e aquilo que precise ser corrigido, o seja. Em Cristo Jesus. Amém. E amém. Obrigado, irmãos. Agradeço.